pandemia trouxe muitas consequências para a vida de crianças e adultos. E quando a gente fala de crianças menores, a falta de contato com outras crianças, socialização, até mesmo dentro de casa, trouxe um problema na fala, um retardo na fala. E é sobre isso que eu converso agora com uma fonoaudióloga no quadro Saúde 100%. Bom, eu converso agora com a Vanessa Mello, ela é fonoaudióloga, e vamos falar desse problema que está bem frequente aqui no consultório, né, Vanessa? Que é esse atraso de fala, uma consequência da pandemia. Isso, Natália. Realmente isso é um problema que está acontecendo muito, né, aqui no consultório, não só no meu, mas de outros colegas, onde a criança, a gente está chamando dos filhos da pandemia, né? Essas crianças que nasceram nesse período, ou então mesmo quando surgiu o isolamento, eram crianças que estavam no período de aquisição da linguagem, né? Que é no período do primeiro ano de vida, e que essa criança ela foi privada do contato social, né? E o contato social, as experiências sociais, essa troca, ela é muito importante durante o período de aquisição da linguagem. Então, uma criança estimula outra criança, a própria escola, né, onde os pais levam suas crianças lá, além do aprendizado pedagógico, das questões pedagógicas, a criança tem o contato com outra criança, né, o social. Então, isso a criança foi muito privada, né? E um outro aspecto também é que mas essa criança ficou em casa com os pais. Por que os pais não estimularam? Lembrando que esses pais, eles ficaram em casa, mas esses pais continuaram trabalhando, muitos deles até mais do que o normal, né? E além do que, eles tinham que dar o quê? Os afazeres da casa. Então, eles ficaram muito sobrecarregados, né? Acabaram perdendo mais esse diálogo com os filhos. Exatamente. É quando ia para estimulação, né? Que a gente sempre orienta, eles já não tinham mais forças, né? Assim dizer. E aí isso está acontecendo muito. E um dos aspectos importantes é que se essa criança ela está apresentando isso, né? Vamos dizer assim, não é uma ruptura, mas sim um atraso nessa linguagem, que os pais eles levem para o especialista, no caso o fonoaudiólogo. Porque aí pode ser realmente que esse atraso ele seja só um simples atraso por falta de estimulação, mas também pode ser um atraso, né, por outras questões, né? Pode ser uma questão auditiva, neurológica ou até mesmo psicológica que a gente precisa avaliar e conduzir essa criança, né, para o profissional adequado. Como saber qual a idade certa para a criança falar, né? A partir de quando a criança tem que começar a falar? Pronto. Quando a criança ela balbucia, isso é a gente tem um balbucio reflexo, que é o próprio cérebro que manda aquela mensagem que a criança faz de uma forma involuntária. Entendeu? Aquele babá, aquela conversa que eles têm no berço, né? Então tem um momento que aquilo ali é involuntário, certo? Depois ele passa a se perceber, ele passa a perceber o som e aquele balbucio ele faz diante de uma alegria, né? Então quando ele quer a mãe, babá, mamá, né? Isso é por volta dos 8 meses, tá? Ele faz esse balbucio mais voluntário. Quando é 1 ano, ele já começa a dizer a primeira palavra verdadeira. O que é a primeira palavra verdadeira? É aquela que tem um significado, que ele está correlacionando realmente ao significado. Tipo, papai chegou, que ele olha e ele aponta papá, né? Ou então papai, né? Ele
já sabe que aquela figura ali que está chegando é o pai, e ele emite aquele som. Quando de 1 ano. De 1 ano, né? Com 2 anos, ele já formula frases de 2 a 3 palavras, tá? Então, mamãe, aua, mamãe, quer, passear, né? Com 3 anos, ele já mantém um diálogo, né? Aos 3 anos, ele mantém esse diálogo. Ele conversa, né? Com erros na pronúncia, sim, com erros na pronúncia. Mas o adulto, ele entende tudo que a criança fala, né? E quando iniciar um tratamento? Quando assim... Quando iniciar um tratamento, quando essa criança chega por volta de 1 ano e 6 meses, que ela não fala absolutamente nada. Aí é a hora do sinal de alerta, né? Outro sinal de alerta também é se a criança, os pais falam e a criança não responde, tá? Então, pode ser um sinal de outro tipo de transtorno que a gente tem que ser investigado, tá? E mesmo assim, quando a criança entende tudo, mas ela não fala nada, é também para as anteninhas dos pais ficarem ligados, né? Dá um sinalzinho lá, não, tá na hora da gente levar. E leve, né? E as terapias são específicas para cada caso? As terapias são específicas, porque muitos deles chegam aqui, quanto tempo ele vai falar? Mas isso, a terapia fonoaudiológica, ela é muito subjetiva, né? Há subjetividade, então vai depender daquela criança, de como ela responde àquela terapia, né? Eu tenho que investigar a questão da audição, se essa audição realmente está normal, se a questão neurológica está normal, para que a gente tenha certeza que é só um simples atraso. E quando esse tratamento ele é feito no tempo certo, os resultados são bons? São ótimos. A gente vai estimulando e a criança já vai respondendo. Vai estimulando e a criança já vai respondendo. Viu? Tem alguma técnica que os pais possam fazer em casa? Alguma orientação? Tem. Eu aconselho sempre, sabe, aos pais a ter um momento para essas crianças todo dia, né? Eu sei que a vida de hoje, né, moderna, é meio complicado, mas essas crianças, elas precisam. Então, eu peço às vezes para os pais se disponibilizarem para colocar essa criança para dormir. E na hora, ler histórias infantis, tá? Histórias que tenham bastante gravuras, para essas crianças se encantarem com essas gravuras, né? Música também, músicas infantis, não é o rap, não. São músicas infantis, que são músicas curtas, que tem muitos refrões, né? Repetições, e é fácil da criança aprender, né? Então, você pode também, em casa, falar bem explicado com a criança, tá? Sem diminutivos, né? Bolinha, carrinho, tudo no inho. E geralmente a criança, quando ela aprende, ou ela aprende o começo da palavra, bola, ou o final, né? Aí tudo é o inho. Então, evitar esse tipo de vício que muitas vezes a gente tem, né? Com os filhos da gente pequeno. E é isso, falar bem explicado, devagar, dar atenção a essa criança, contato de olho no olho, para que ela olhe para você, para que ela veja sua boca, sua articulação, né? Que essa pronúncia aqui, ó, quando a audição está normal, ela entra perfeita. E a criança, ela aprende perfeitamente, né? Isso aí. Quanto mais cedo, melhor, né? Esses resultados são bem melhores. Infelizmente, às vezes aqui, quando eles chegam, já chegam tarde, né, Natália? E eu sempre digo, quanto mais precoce iniciar esse tratamento, os resultados são maravilhosos. Logicamente, quanto mais tarde, aí já vem uma série de agravantes no meio, né, que acaba atrapalhando um pouco o processo terapêutico. Inclusive o desenvolvimento na escola, né? Exatamente. Muito obrigada, doutora. O desenvolvimento na escola, né, vai depender também dessa linguagem. Muito bem. Muito obrigada, Vanessa, pela participação aqui no programa. E vamos voltar para falar outros temas importantes da fonoaudiologia. Eu estou à sua disposição. Obrigada. Tchau.